Bom dia, galera. Tudo bem? Saudade dessas aulas presenciais já, né? De fazer discussão, de encaminhar material pra gente compartilhar um monte de conhecimento, de tomar café junto. Mas continuamos nesse momento de terra girando com a pandemia. Então, o que temos a fazer é nos resguardarmos para quando as atividades voltarem ao normal, a gente voltar bem. Então é o seguinte, vocês devem ter acompanhado aí, talvez a Marisa tenha postado no grupo alguma coisa, enquanto liderança, que ontem o Consup aprovou a continuação das atividades remotas até o dia 14 de maio, que é o prazo máximo que a gente tem de limite para trabalhar com o ensino médio, os 20% de atividades à distância. E aí, naquele momento, ainda foi aprovado essa data, mas considerando que o MEC deveria fazer a publicação de uma portaria que validasse também essas atividades remotas para o ensino superior. E aí, hoje de manhã, saiu no Diário Oficial que é essa autorização, então, por mais 30 dias. Então, é certo agora que até o dia 14 de maio as atividades remotas vão continuar. E aí, pensando a nossa disciplina, o que temos de dias até essa data? Então, a aula de hoje, que é o dia 17, a próxima semana, que é o dia 24, aí na próxima semana já é o feriado do dia 1º de maio, e temos ainda o dia 8 de maio. Então, temos essa aula e mais duas. O que eu e o professor Alexandre conversamos sobre a organização da disciplina? Então, agora nós teríamos ou estaríamos trabalhando na organização de um seminário que vocês apresentariam sobre os epistemólogos. Então, vocês já leram lá o livro que nós mandamos, e aí a gente focou em 5 autores principais, que são o Popper, o Kuhn, o Bachelard, o Tolmin e o Feyerabend. Então, todos vocês leram, todos vocês fizeram mapas conceituais desses autores e nos mandaram. E aí, como a gente está em tempos de Covid, a gente resolveu dar uma pausa nesses seminários, porque não ia dar tempo de todos vocês apresentarem. E aí, depois do dia 14 de maio, a gente não sabe quando volta, na verdade. Então, demos uma pausa no seminário, abortamos essa ideia por enquanto e puxamos uma atividade que seria no final, mas como vocês já fizeram a leitura do material, é possível de ser realizada agora. Então é o seguinte, ó. O que vocês têm para fazer nessa aula de hoje e na aula da semana que vem? Elaborar uma linha do tempo desses 5 autores. Então, como vocês leram, vocês conseguem perceber ou conseguiram se dar conta que esses autores vão fazendo modificações, melhorias, avanços em relação à teoria anterior. Então, Kuhn, por exemplo, vai criticar algumas coisas do Popper. O Bachelard já vai vir para um outro domínio. Mesma coisa o Feyerabend. Mas, de modo geral, todos eles seguem uma linha de avanço em relação à teoria anterior. Então, o que vocês vão fazer nessa linha do tempo é justamente tentar fazer a demarcação das ideias do Popper, das ideias do Kuhn, das ideias do Bachelard, das ideias do Tolmin e das ideias do Feyerabend. Então, nessa linha do tempo, e aí vocês estão bem carecas de trabalhar com isso na parte de história lá do ensino fundamental e médio, o que a gente quer ou o que a gente espera não é que vocês definam datas. Ah, em 1900 e alguma coisa foi isso, 1900... Não, a gente não está preocupado nas datas de modo geral de publicações ou de apontamentos desses autores. A gente quer sim que vocês demarquem o período que esses autores
desenvolveram suas teorias ou que viveram de alguma forma, até para a gente se dar conta que a gente não está falando de autores lá da idade de antes de Cristo, porque muitas vezes fica isso, a Feyerabend é uma coisa que viveu lá. O Popper, então, meu Deus, esse foi muito antigo. E não, são autores, ainda que sejam do século XX, são autores recentes. Tem vários epistemólogos do século XXI, mas esses autores também são autores recentes e que tiveram uma importância bastante grande para o desenvolvimento da ciência. Então, nessa linha do tempo, tentem trazer justamente essas demarcações das concepções ou das teorias de cada um desses autores, certo? Então, vai ter essa aula de hoje para vocês trabalharem nisso e vai ter a aula da semana que vem para vocês trabalharem nisso. E se ajuda um pouquinho vocês, os mapas conceituais que vocês construíram já são uma boa base do que vocês vão construir nessa linha. E aí, lembrando que a nossa disciplina é epistemologia e o ensino de ciências, façam o exercício de novamente para cada um dos autores trazer a forma com que essas teorias se reproduzem ou se replicam nas salas de aula de ciências e biologia. Justamente para vocês se darem conta que são essas concepções, são essas teorias que constituem os professores, nós enquanto professores e vocês enquanto futuros professores. Foram essas teorias que a gente conviveu ou conheceu e que refletem nas nossas atitudes e na nossa forma de ver e conceber o ensino de ciências. Certo? Então, na aula de hoje e na aula da semana que vem, eu e o professor Alexandre vamos estar disponíveis aqui no grupo para tirar dúvida e trocar conhecimento. Lá no Siga mesmo, podem cadastrar questionamentos no e-mail e tudo mais. Mas na aula do dia 8 de maio, que é a nossa última aula de atividades remotas antes da suspensão do calendário, nós vamos fazer uma aula online no Google Meet, que é justamente o momento onde vocês vão apresentar as linhas do tempo de vocês. Então vai ser uma aula que a gente vai poder estar um pouco junto mesmo, separado, e aí a gente vai poder compartilhar o que vocês pensaram, como que vocês organizaram essas linhas do tempo, certo? E aí só uma última coisa que é bem válido dizer é o seguinte: em todas essas semanas de atividades remotas, a gente foi passando atividades para vocês fazerem. Então, primeiro dos mapas conceituais, depois a tarefa sobre o indutivismo. E enquanto vocês estão fazendo isso, daqui um pouco vocês podem estar pensando que é uma forma de a gente cumprir carga horária, cumprir tarefa para vocês ficarem fazendo alguma atividade, para não ficarem livres. Mas todas essas atividades que a gente está mandando para vocês, elas estavam previstas no nosso plano de ensino. E todas essas atividades, elas vão corresponder à nossa avaliação da disciplina. Então é o seguinte, ó. O que vocês têm até agora de instrumentos avaliativos? A atividade experimental, que vocês fizeram em grupos na aula, 3 grupos sobre o movimento de queda livre. Tiveram os mapas conceituais, já nessa fase remota, que vocês nos encaminharam no SIGA. E tiveram a tarefa sobre o indutivismo. Então, essas 3 tarefas, elas já foram corrigidas. E agora vocês vão ter essa tarefa da linha do tempo. E aí vocês podem estar perguntando, tá, mas por que não nos dão uma devolutiva, um parecer, uma nota dessas tarefas? Simplesmente, gente, porque a gente não sabe até quando vai seguir essa suspensão do calendário depois. Então pode ser que daqui um pouco a gente não tenha tempo hábil de trabalhar seminário, os seminários que vocês apresentariam. Então esse seminário, a nota desse seminário vai ser dissolvida nessas outras atividades. Nós teremos uma prova no final do semestre. Tá, mas de que forma a gente pode focar nessa prova? A gente pode diminuir a nota, manter a nota, aumentar a nota?
Então a gente não está avaliando agora, considerando já seminar, o mapa vai ter peso 1, a tarefa do indutivismo vai ter peso 2. A gente está fazendo apontamentos gerais e aí, depois que as coisas estiverem tentando voltar à normalidade, a gente combina bem certo com vocês os pesos dessas avaliações. Mas fiquem tranquilos que essas atividades não são somente para encher linguiça. São atividades que a gente vai considerar no trabalho, certo? Então, qualquer dúvida, a gente continua aqui no Whats, lá no Siga, no e-mail. Mesma coisa na semana que vem, podem entrar em contato, podem tirar dúvida. E no dia 8 a gente se encontra lá no Google Meet para fazer a discussão dessa linha do tempo de vocês. Então, mais perto dessa data, a gente manda o link da nossa reunião. Beleza? Saudades já de voltar, como eu já disse, mas o que temos de melhor a fazer é continuarmos dessa forma. Valeu, um abração para vocês aí, bom final de semana.